Quando um homem chegou à borda de um covil cercado por serpentes gigantes, ninguém imaginou o que ele veria lá embaixo. Foi então que ele percebeu que elas não atacavam, estavam protegendo algo no centro do abismo. O que havia naquele silêncio que fez a floresta parecer viva? Que segredo antigo aquelas serpentes estavam guardando? O barulho das folhas quebrando sob as botas ecoava como um alerta na mata fechada. Eduardo parou na borda do despenhadeiro natural, onde o solo se abria em um enorme círculo de terra escura. Lá embaixo, serpentes gigantes se moviam lentamente, formando um anel vivo ao redor do centro do covil. Não atacavam, não fugiam, apenas observavam. Ele respirou fundo, tentando conter a sensação de que havia cruzado um limite que não devia. O rádio preso ao colete estalou, mas ele não respondeu. O medo não vinha apenas do que via, vinha do que carregava. Havia anos, numa missão parecida, um animal agonizara diante dele, e ele nada fizera. Desde então, cada passo na floresta soava como uma cobrança silenciosa. A floresta parecia lembrar, ele também. Ali, com as serpentes diante de si, a mesma angústia retornava. No fundo do covil, uma cobra maior permanecia imóvel, o corpo pesado, a respiração lenta, um inchaço percorrendo o abdômen. As outras se aproximavam dela como guardiãs. Não havia hostilidade naquele círculo. Havia proteção. Eduardo cerrou os dentes. Aquilo não era apenas mais um trabalho. Era o lugar exato onde seu passado o esperava. O vento soprou de dentro do buraco, trazendo um cheiro úmido, denso, quase antigo. Ele inclinou o corpo para observar melhor e, por um instante, teve a nítida sensação de que não deveria estar ali, como se a floresta o examinasse de volta. Pensou em recuar, pensou em repetir a mesma decisão de antes, mas algo o segurou. Não era coragem, era a necessidade de não fugir outra vez. Ele apertou o rádio e esperou por um segundo a mais do que deveria. A borda do covil parecia suspensa no tempo. Ele manteve o rádio entre os dedos, sentindo o peso da decisão antes de falar. Lá embaixo, o círculo de serpentes permanecia firme ao redor da cobra maior, não como ameaça, mas como vigília silenciosa. Base, estou visualizando o interior do covil, disse por fim, a voz baixa, controlada. Há uma concentração incomum de serpentes no perímetro central. Não parece comportamento defensivo, parece vigilância. A palavra ecoou dentro dele. Vigilância, proteção. Ele respirou fundo, e a lembrança voltou sem pedir permissão. Anos antes, outra missão, outra clareira no meio da floresta. Uma onça enfraquecida, magra, visivelmente doente. A ordem havia sido recuar. Ele obedeceu, assistiu de longe, disse a si mesmo que não era responsabilidade deles, mas dentro dele sempre soube que não era bem assim. Aquilo nunca saiu da memória, nunca. Enquanto observava a cobra doente no centro do covil, percebeu a mesma sensação, a de alguém que poderia agir e, ainda assim, escolher se afastar. Sentiu o peso dessa possibilidade pressionando o peito. Dessa vez, porém, havia algo diferente. Havia tempo, havia equipe, havia escolha. Ele voltou a olhar para baixo. A cobra respirava com esforço. O corpo subia e descia devagar, como se cada movimento custasse energia demais. O inchaço no abdômen chamava a atenção. Firme, irregular, distinto do padrão natural. Não parecia ameaça, parecia dor. As outras serpentes não se moviam. Eram silenciosas, contidas, quase respeitosas. Ele sabia identificar comportamento agressivo. Aquilo não era. Era presença, era cuidado, era permanência. Era como se o covil tivesse se transformado num abrigo ou num hospital primitivo. Solicito avaliação de fauna, disse no rádio. Dessa vez com firmeza. Possível indivíduo debilitado no interior do covil. Não há avanço hostil. Repito, as serpentes não atacam. Elas mantêm posição. Houve um breve silêncio na linha, até que a voz da coordenação respondeu.
Confirma a visualização de animal ferido? Ele fechou os olhos por um instante. As imagens antigas voltaram, a onça caindo no chão, o olhar vazio, a sensação de ter abandonado alguém. Não queria confirmar por impulso, queria ter certeza. Abriu os olhos novamente e observou com atenção. Respiração curta, imobilidade prolongada, postura tensa, inchaço visível. Sim, não era força, era fraqueza. Confirmo, disse, enfim. Ela não está bem. O corpo dele relaxou um pouco ao dizer isso, como se assumir em voz alta a realidade também o libertasse da dúvida. Pela primeira vez, ele permitia-se enxergar não só o risco, mas a vida, e o que ela significava. A floresta parecia diferente naquele momento. Não hostil, não intocável, apenas frágil. Ele se afastou alguns passos do limite do covil, mantendo distância segura, mas sem abandonar o posto. Sabia que sua presença ali tinha importância, não como alguém que impõe controle, mas como alguém que testemunha. A equipe de apoio respondeu: equipe veterinária a caminho, aguarde no perímetro. Não desça até a chegada do manejo especializado. Ele concordou, mais aliviado do que esperava. Dessa vez, ele não estava sozinho. E não precisava decidir entre agir ou fugir. Podia esperar, podia fazer o certo. O vento soprou novamente de dentro do covil, fazendo algumas folhas girarem ao seu redor. Ele observou o movimento das serpentes. Nenhuma investida, nenhum avanço inesperado. Havia tensão, sim, mas não violência. Era como se todos ali compreendessem algo em comum. A cobra estava em sofrimento. E o sofrimento precisa de cuidado, não de confronto. Ele encostou a mão na lateral do capacete, fechou os olhos e deixou a respiração voltar ao ritmo normal. O coração ainda acelerado, mas acompanhado por uma serenidade estranha. Um pressentimento de que aquele momento não era apenas mais um registro de campo, e sim um reencontro com a parte de si mesmo que, por muito tempo, evitou encarar. Não era sobre trabalho, não era sobre risco, era sobre não repetir o silêncio do passado. E enquanto aguardava no perímetro, o som de veículos começou a surgir ao longe, atravessando a mata como um anúncio silencioso de que ajuda estava a caminho. Naquele instante, ele soube, com uma certeza que não dependia de palavras, que aquilo não era um dia qualquer. Era o dia em que, finalmente, teria a chance de escolher diferente. Os motores se aproximavam lentamente, abafados pela densidade da floresta, como se a mata tentasse engolir qualquer presença externa antes que ela chegasse por completo. Ele permaneceu na borda do covil, sem sair de posição, observando o círculo de serpentes e sentindo o peso controlado de cada segundo. A cobra maior continuava imóvel, respirando com esforço, o inchaço do corpo ainda mais evidente sob a luz filtrada pelas copas. Ele não conseguia afastar os olhos dela, e ao mesmo tempo tinha a nítida sensação de estar diante de algo que não lhe pertencia inteiramente. A equipe de apoio surgiu entre as árvores com passos calculados e movimentos contidos. Um dos biólogos se aproximou devagar. "Visual do espécime principal?" perguntou em voz baixa. Ele apontou para o centro do covil sem desviar o olhar. Ali, o silêncio que se seguiu não foi de medo, foi de respeito. Todos entenderam de imediato. Aquela cena não era de ameaça, era de fragilidade. A veterinária ajustou os equipamentos no ombro, observando com atenção. "Elas não estão defendendo o território", murmurou. "Estão protegendo algo." Ele sentiu o coração apertar. A frase não veio como surpresa. Veio como confirmação do que ele já sabia. A floresta não estava afastando ninguém. Estava tentando ensinar. As serpentes não avançaram quando a equipe se aproximou do perímetro. Apenas ergueram levemente as cabeças, acompanhando os movimentos. Não havia ataque contido, havia limite, uma fronteira invisível, uma linha silenciosa dizendo: "Daqui para dentro tenha cuidado." A veterinária trocou um olhar com ele. "Ela está viva?" perguntou. Ele respondeu sem perceber que sua voz saiu mais suave do que antes. "Está, mas está cansada." O biólogo fez uma anotação. O rádio chiou ao fundo.
A tensão aumentava, não pela presença do perigo, mas pela proximidade da decisão. Ele notou então um detalhe que não vira antes. As serpentes do círculo não estavam rígidas, moviam-se devagar, como se vigiassem não apenas a cobra ferida, mas também a própria floresta. Por um instante, ele se perguntou se aquilo não era apenas um covil, e sim um refúgio, uma espécie de território de cuidado. Nada ali parecia aleatório, nada parecia selvageria irracional. Ao contrário, tudo era organizado demais, significativo demais. Ele fechou os olhos por um momento e outra pergunta veio, mais profunda. Por que a cobra estava ali? Por que as outras escolheram ficar ao redor dela? Por que nenhuma delas ia embora? A resposta não veio, e isso apenas aumentou o peso do silêncio. A veterinária ajustou os dardos tranquilizantes, respirou fundo e olhou novamente para o centro do covil. Antes de qualquer aproximação, disse: "Precisamos entender uma coisa." Ele ergueu o olhar para ela. "Elas não estão protegendo o que está embaixo." Pausa. "Ou estão protegendo quem está ali dentro?" Ele engoliu em seco. O vento soprou de novo. As serpentes não se moveram. A cobra maior continuou imóvel. A floresta parecia prender a respiração junto com eles. Ali, na beira do covil, ele não sabia o que iria encontrar, mas sabia, com absoluta certeza, que aquilo que estava no fundo não era o que esperava. E por alguns segundos, ninguém teve coragem de dar o primeiro passo. O dardo tranquilizante foi preparado em silêncio. A veterinária aguardou o instante preciso, observando com atenção cada movimento lento da cobra maior. Ao redor, as serpentes ergueram as cabeças, alertas, mas contidas, como se reconhecessem que algo estava prestes a acontecer, e ainda assim mantivessem a mesma vigília silenciosa de antes. "Distância segura", orientou a veterinária. Sem movimentos bruscos, ele assentiu. Ninguém ali falava mais alto do que o necessário. O disparo foi feito com cuidado. A cobra do centro reagiu com um leve estremecimento e, aos poucos, o corpo foi cedendo ao repouso induzido. Nenhuma serpente rompeu o círculo, nenhuma investida, apenas uma quietude tensa, como se todo o covil acompanhasse o processo. Quando a sedação foi confirmada, a equipe iniciou a aproximação, lenta, respeitosa, coordenada. Eduardo desceu parte da encosta apenas o suficiente para ajudar na orientação do terreno, mantendo distância. Não era ele quem conduzia a intervenção, e isso não o diminuía. Pelo contrário, era a primeira vez que sentia que agir certo significava não ser o centro da ação, mas parte de algo maior. A cobra foi apoiada sobre uma lona grossa, e 4 profissionais trabalharam juntos para estabilizar o corpo pesado, garantindo que nada causasse esforço ou dor. O inchaço abdominal tornou-se ainda mais evidente agora que o animal estava imóvel. A veterinária examinou com atenção. "Não é gestação", disse em tom baixo. "Há algo rígido, preso." Ele sentiu o estômago apertar. Outra pergunta sem resposta imediata. Outro silêncio cheio de significado. A decisão foi tomada após avaliação técnica. O animal seria atendido no posto de campo. Nada de pressa, nada de risco desnecessário. A equipe o transportou com extremo cuidado, passo a passo, como quem carrega algo que não é apenas vida, mas também confiança. Horas depois, já na base improvisada, os exames confirmaram a suspeita. Não era doença natural, não era ferimento de confronto, era algo estranho ao ambiente, algo que não fazia parte da floresta, algo humano. A veterinária respirou fundo antes de prosseguir. O procedimento foi realizado com precisão, sem dramatização. Cada gesto tinha um propósito: aliviar o sofrimento, devolver ao animal aquilo que sempre lhe pertenceu, a chance de continuar. E então, quando o objeto finalmente foi removido, o peso da cena não veio da surpresa, veio da consciência. Aquilo que causara dor não era fruto da natureza, era resíduo de descuido humano. Ele ficou em silêncio. Não havia espaço para heroísmo, não havia aplauso, havia compreensão e um arrependimento que não era só dele, mas de todos os que um dia passaram pela floresta sem enxergá-la por inteiro. A cobra permaneceu em repouso,
monitorada, os sinais vitais se estabilizando lentamente. A equipe não comemorou, apenas respeitou. Do lado de fora, ele olhou para a mata e, pela primeira vez, não se sentiu intruso. Sentiu-se responsável. Não no sentido de controlar, mas no de cuidar. Ele percebeu, enfim, as cobras nunca foram o perigo. O perigo sempre foi o que os humanos deixavam para trás. E quando a noite desceu sobre a floresta, ele entendeu que aquela escolha, esperar, pedir ajuda, agir com respeito, não tinha salvado apenas um animal. Tinha, pouco a pouco, começado a salvar a si mesmo. Os dias seguintes chegaram como uma espécie de repouso coletivo. A cobra permaneceu em observação na base de campo, o corpo ainda pesado, mas agora sem dor, enquanto a equipe acompanhava cada movimento, cada sinal vital, sem pressa, sem excessos, apenas o tempo necessário para que a vida recuperasse o próprio ritmo. Ele retornava ao local em silêncio, não como quem fiscaliza, mas como quem agradece, permanecendo ao lado da equipe e observando a respiração lenta do animal, como se, de algum modo, também estivesse reorganizando o que carregava por dentro. A veterinária aproximou-se e falou baixo, como se até as palavras precisassem respeitar aquele momento. Ela está pronta para voltar, ele assentiu. Nenhuma frase parecia suficiente, porque não havia nada que pudesse traduzir, em voz alta, o que aquela cena representava. A cobra foi transportada de volta até a borda da mata. O sol filtrava entre as copas, e o chão úmido devolvia o cheiro profundo da floresta. Durante alguns segundos ela permaneceu imóvel, como se reconhecesse o lugar, e então, lentamente, começou a deslizar sobre a vegetação. Não havia pressa, não havia espetáculo, era apenas um retorno. As outras serpentes surgiram aos poucos, espalhadas entre raízes e sombras. Não avançaram, não cercaram, não defenderam, apenas abriram caminho, como se o ciclo silencioso daquela vigília chegasse, enfim, ao fim. Ele observou a cena em quietude. Não havia medo, nem culpa. Havia algo diferente. Uma espécie de paz consciente, leve, quase discreta, como quem entende que o mundo não precisa ser vencido para ser compreendido. A veterinária instalou o monitor de rastreamento final, fechou o equipamento e disse, com um sorriso breve, "Vamos acompanhar a distância, mas acho que ela ainda tem muito caminho pela frente." Ele olhou para a mata. Pela primeira vez, não sentiu que estava invadindo nada. Sentiu que estava sendo permitido ficar. A cobra desapareceu entre as folhas e a floresta voltou a respirar no mesmo compasso de sempre. Nem ameaçadora, nem dócil, apenas viva. Ele permaneceu ali por alguns instantes, consciente de que a floresta não lhe devia nada, mas, de alguma forma, sentia que havia recebido algo que não se explica. Não perdão, não absolvição, apenas a chance de não repetir o silêncio. E isso bastava. Quando se afastou do covil, não levou troféus nem histórias triunfais. Levou respeito, levou consciência e, acima de tudo, levou a certeza de que, às vezes, o que parece perigo não é inimigo. É apenas uma vida que pede espaço para existir. E ele, enfim, aprendeu a escutar. Agora imagine uma fazenda cercada pela madrugada chuvosa, com homens impacientes do lado de fora pressionando a entrada do celeiro, enquanto, lá dentro, uma puma exausta luta para proteger os filhotes que estão prestes a nascer. O que realmente motivou aquela caçada? Quem era a verdadeira ameaça naquela noite? E até onde alguém estaria disposto a ir para impedir que a história se repetisse? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!